A Forja. Estamos de volta aqui então, pessoal. Abrindo a porta novamente aqui da Forja para conversar um pouquinho mais sobre nosso querido sistemas de RPG, mundos, cenários, tudo um pouquinho mais. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre criação de mundos. Por onde começar, como rascunhar uma ideia, do que falar, do que mexer, do que evitar. Hoje aqui, então, nós temos nossos artífices. Palavra difícil. Os senhores Douglas e Vinícius. Novamente aqui comigo. Então, pessoal, como eu estava aqui explicando para os ouvintes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de mundo. E para começar falando disso, eu queria saber um pouquinho como é que vocês rascunham ideias assim para criar seus mundos. Vocês têm algum ponto inicial? Então, quando eu penso em criar um mundo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, na minha opinião, é qual é o tema, né? O que vai ser a história? Vai ser um tema baseado em suspense, fantasia, terror? Qual vai ser a ideia, né, do mundo, né? Depois que você pensar no tema, o que você vai usar, uma coisa que você tem que ver vai ser criar uma consistência interna dentro dessa história, né? Então, por exemplo, né, eu joguei há um tempo atrás uma campanha de Supers com o pessoal, né, meus amigos, e eu criei um mundo próprio, né, um mundo de personagens estilo Supers, assim, meio four color, né? Então você tinha Supers desde a Era de Ouro, Era de Prata, e eles todos apareciam dentro de um determinado contexto, né? E esse mundo, apesar de ter as coisas mais loucas que você pudesse imaginar, tinha uma consistência interna, tinha regras internas, né? Os Supers faziam certas coisas e tinham um determinado estilo e tinha uma maneira pela qual os jogadores deveriam representar esses personagens, né? Dependendo da era em que eles tivessem surgido, né? Então eu fiz dessa maneira e comecei a história desse mundo, né, com uma campanha de mistério, né, de uma investigação, porque uma pessoa, uma super-heroína, né, do passado, teria morrido, não sei o quê, e eles iriam investigar isso, né, e tinha desde Supers da Era de Ouro, né, aqueles antigões, com poderes estilo Era de Ouro, até, por exemplo, os Supers da Era de Prata, com aqueles poderes mais cósmicos, mais espalhafatosos, e os Supers mais da Era Moderna, anos 90, pessoal mais porradeiro, mais estressado, né? E conforme as histórias foram seguindo, né? A história foi seguindo, a gente foi vendo como é que foi acontecendo. E essa interação entre os personagens. Eu acho que o mundo, ele, no final das contas, ele gira em torno dos personagens que você está usando para contar a sua história. Ele tem que ser um mundo que gere situações interessantes para essa história poder acontecer. E com você, como é que é? Então, como é que é isso quando aí? eu começo a rascunhar um mundo, geralmente primeiro eu escolho o tema, né, do que eu vou jogar com os jogadores. Vai ser um mundo futurista, ou um mundo medieval, ou um mundo na idade de hoje. Como eu geralmente jogo Storyteller, eu geralmente então jogo no mundo atual, assim, 1998. Não é tão mais atual, mas Cara, bem atual. Eu gostaria de dizer que o seu jogo se passa no milênio passado. Exatamente. Milênio. Pois é, né? Mas então, depois que eu escolho esse tipo digamos assim, o período que o mundo vai se passar, eu já tenho, por exemplo, no Storyteller, eu já tenho uma boa noção do que será a tecnologia, e a gente já reaproveita também um pouco da cultura que tem entre os países. Então, a partir daí, eu geralmente escolho uma cidade típica. Por exemplo, se eu vou jogar no Brasil, escolho uma capital, por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro, onde vai se passar o mundo. E a partir de lá eu já tiro praticamente digamos assim, o escopo regional da cidade inteira e um pouco da cultura.
O que eu crio são as facções e cultos, geralmente envolvendo a parte mais mística do RPG, que são obscuros pro pessoal, pros seres humanos comuns. Então eu geralmente crio essas facções, detalho todas elas. Eu acho muito interessante detalhar esse tipo de coisa, porque o seu mundo fica muito mais fluido. Dá um trabalho desgraçado, mas depois que você tá pronto, se o seu jogador falar que quer ir pra esquerda e você tava esperando que ele fosse pra direita, a esquerda existe, então tá tranquilo, sabe? Então geralmente eu faço assim. Quando eu vou jogar um mundo medieval, eu acabo criando, geralmente, do maior pro menor. Eu começo criando países, e eu crio a cultura de raças, por exemplo, e crio as relações entre cada cultura. Como que é a relação entre cada cultura? Tanto comercial, quanto religiosa, quanto política. E eu vou diminuindo até chegar na cidade que os jogadores vão jogar. E de lá, tipo, dependendo da demanda que eu tenho, eu vou criando outras cidades também que estão próximas. Mas, tipo, tudo já tá um pouco já meio que encaminhado desde que eu tenha a cultura do país criada, entende? Então, geralmente eu começo assim, do maior, e vou reduzindo até chegar no menor. E me dá uma dinâmica melhor para criar qualquer coisa que eu tiver que criar. E também uma coisa importante é a sensação que o mundo vai gerar, que eu geralmente discuto com os jogadores, o que eles estão a fim de jogar, né? Vocês estão a fim de jogar um jogo sombrio, ou um jogo mais, sei lá, mais épico, isso é muito feliz importante. E fantástico, entende? Isso aí eu geralmente discuto com os jogadores. Dentro dessa ideia, né, no caso aí do meu mundo, né, eu criei, ele é um mundo que mistura fantasia com tecnologia, né, e quando eu joguei ele com jogadores, eu não expliquei muito, entendeu? Então eu criei, e até retratei isso no livro, uma situação de estranhamento mesmo, né? A pessoa tá assim, vê alguma coisa acontecendo e o que é isso que esse cara tem na mão? Essa coisa plana e chata, e que tem imagens e é uma janelinha mágica. Porque eu li o livro dele, né? Uhum. Pra mim, a parte mais legal do estranhamento foi quando apareceu no meio do cenário medieval, que os assaltantes, os bandidos vão no meio daquela trilhazinha, né, clássica, onde passam as carroças dos mercadores, aparecem os bandidos pra assaltar o cara a cavalo. E o cara tem uma pistola. O cara é um cowboy. Nossa, que bacana. Cara, eu fiquei 5 minutos rindo. E esse estranhamento, no caso, só vai aumentando ao longo do livro, né? Você, do livro especificamente, né? Começa no início, uma coisa medieval. Aí, de repente, aparece um cara numa cidade meio futurista, que tem portas automáticas e não sei o que e tal. E a pessoa fica sem saber o que é aquilo, né? E aí, de repente, mágica e não sei o que lá, e o cowboy, piratas e não sei o que. Bacana, cara. Tirar os três pontos aqui que eu achei interessante, né? Você passa a sensação geral do mundo, o tempo e o lugar, né? E sobrenatural. Sobrenatural sempre tem uma pegada muito forte na maioria dos mundos que eu crio. Sei lá, na verdade eu não consigo pensar no meio mundo difícil você jogar RPG e não ter sobrenatural. Mas eu né? geralmente detalho algumas coisas. Com certeza. É bem raro. É bem complicado. Né? Então, geralmente, eu detalho sobre sobrenatural o que eu vou fazer sobre sobrenatural, né? Se eu geralmente vou jogar já um sistema já pronto, por exemplo, Vampira Máscara, eu já tenho isso tudo na minha mão. Então, a questão nem é como será o sobrenatural e como eu vou passar o sobrenatural pro jogador e como é o sobrenatural na cidade que o jogador está, entende? Por exemplo, quantos vampiros tem na cidade, quantos magos tem na cidade, esse tipo de coisa é muito importante. Teve um mundo até que eu fiz, que foi no Rio de Janeiro. Tinha 78 vampiros dentro da cidade, que eu fiz uma conta lá pra quantos vampiros tem pra cada habitante. O cara fez um estudo demográfico do Rio de cada Janeiro. Um dos vampiros, cara. Então, tipo... Você também distribuiu, cara. Exatamente. A população tava na Zona Norte e os mais ricos estavam na Zona Sul. Eu distribuí é porque no vampiro tem clãs. Então eu distribuí por exemplo, cada bairro, por exemplo, do Rio de Janeiro, desses grandes bairros, qual clã de vampiro geralmente dominava aquilo economicamente, ou religiosamente, ou politicamente, entende? Então tinha meio que uma cisão entre as partes da cidade, porque certa parte era de um clã X, certa parte era do clã Y, e como elas se relacionavam, entende? Foi muito bacana. Então, tipo, não importa pra onde os jogadores iam, eu sempre tinha alguma coisa pra mostrar pra eles, entende? Eu acho que isso é importante fazer.
fazer, né? Porque senão você cai naquela história, o pessoal criticava muito o White Wolf, né? Que em muitos lugares parecia que tinha, assim, mais vampiro do que ser humano, né? Cara, vou ali né? comprar um jornal. Bom dia, senhor. O cara te ataca. Porra, mas são 8 da manhã, cara. Nem tomei meu café. Eu quando eu tô jogando vampiro com pessoas iniciantes, eu geralmente gosto de detalhar mais o mundo humano pra depois detalhar o mundo vampírico. Porque o mundo vampírico, querendo ou não, é mais complexo dos jogadores entenderem, né? Então eu geralmente ponho uns 5, 6 vampiros na crônica inteira, geralmente como antagonista, alguma coisa do gênero, e tento fazer eles se envolverem com o mundo humano. Isso é importante também, o que você quer mostrar do seu jogador. Você quer mostrar um clima político pro jogo, um clima mais de ação. Então isso conta nas Sim, né, cara? coisas que você vai criar pro mundo. Eu acho muito criar importante. um mundo onde você não tem a menor ideia da pegada do jogo que vai ser, né? Você vai virar e falar assim, então, agora a gente tá jogando no mundo medieval, mas a pegada é arquivo X, tá? É mistério, assim, extraterrestre. A pessoa não vai achar estranho. A menos que seja, tipo, no livro do Vinícius, né? Que essa estranheza faz parte da história, faz parte da história. Mas então, aí você vai passar a sensação geral do jogo ali. Você vai ter o onde e o quando, né? E o sobrenatural que vai fazer aquele gostinho a mais da história, né? É um tempero a mais. Você acha que termina... Você definindo suas ideias, assim, você rascunhou já o seu mundo? Você tem uma ideia geral do que o mundo é. Agora, a parte de criação, os detalhes, pra mim, é uma das partes mais cruciais. Você definiu o escopo. Agora você tem que trabalhar em cima da ideia que você criou, né? Então, igual eu te falei, detalhei cada um dos 78 vampiros que tinham lá dentro, sabe? Esse tipo de coisa, apesar de ser pormenores, faz toda a diferença no mundo, porque seu mundo fica muito mais orgânico, entende? Com certeza. Ele é mais natural, ele trabalha de uma forma diferente de um mundo à toa, entende? Ele sempre vai ter furos, mas ele costuma ter menos furos, o seguinte, entende? Você fazer um rascunho no escopo do seu mundo, você vai passar horas e horas e horas e horas e horas e horas trabalhando pra, na verdade, os jogadores conhecerem 1% daquilo. Quando muito, né? Às vezes não conhece nem isso. E vida que segue, né? E vida que segue. Verdade. De fato. É a vida de mestre RPG, cara. Tem como não. É verdade. Um ponto aqui que eu acho legal de saber vocês constroem sozinhos ou vocês normalmente pegam opiniões externas? Vocês sentam na mesa e falam assim, o que vocês querem? Eu dou mais ou menos uma prévia do que é o tema. E você, Douglas? Eu costumo construir o escopo geral compartilhado. Geralmente eu quero saber que tipo de jogo que os personagens querem jogar. Se eles são afim mais de um jogo de ação, de um jogo de exploração, de um jogo político. Então, isso eu acho muito importante se discutir com a mesa. Porque às vezes, você tá mó hypado pra jogar um jogo político, mas que o cara queria era cair na porradaria com outro vendedor de jornal. Matar e destruir. Então, tipo assim, aí seus jogadores vão ficar emburrados. Porrada! Pois é, então, tipo, o que eu queria era ele dar um tapa na cara do vendedor de jornal, não queria ficar discutindo com o político da cidade, entende? Então, eu acho importante discutir essas coisas e chegar num consenso com a mesa do tipo de jogo que você vai jogar. Porque senão, ou o mestre vai ficar chateado, ou o jogador vai ficar chateado. Então vamos construir essa parte junto, sabe? Eu gosto de construir também os personagens dos jogadores junto com os jogadores, porque eu tenho um domínio maior do personagem e até mesmo ajudo ele a criar o personagem, entende? Agora o resto, os detalhes do mundo, eu geralmente crio sozinho e mando um arquivo texto explicando a política central do mundo, esse tipo de coisa pra galera. Eles leem e tiram as suas próprias conclusões. Eu geralmente deixo uma dualidade entre conflitos de opinião e de suposições que tem dentro do mundo, que eu acho bacana, que instiga o jogador a pesquisar, sabe? Ele tenta, no meio do jogo, ele quer saber, tipo, será que esses países são brigados por quê, entende? Será que é porque fulano disse X ou porque ciclano tá mais certo, entende? Então é interessante esse tipo de coisa. Mesmo que você nunca vai usar na história, né? Com relação a isso, né, de criação de personagens, eu fiz uma experiência diferente, né, com os meus players, né, das vezes em que eles param, né, pra criar personagens de verdade, né? O velho puxão de orelha do Vinícius, né? Cada episódio tem que puxar a orelha de alguém. Olha aí. O que eu criei pros meus players, né, com relação a essa parte de criação de personagens foi o seguinte, eu não sei se vocês conhecem o GURPS, né? Ele é feito com
com pontos, né? Você tem uma quantidade X de pontos e com esses pontos você tem que criar o seu personagem. Eu subverti isso da seguinte maneira. Eu falei que quando eles fossem criar o personagem, ao invés de eu dar uma quantidade de pontos, eles me criarem um personagem, eles teriam que me mandar uma história do personagem e aí, a depender de como fosse a história, eles ganhariam uma quantidade X de pontos para poder criar e realizar essa visão deles dentro das regras do sistema, né? Coloquei isso assim no... Nossa, sensacional. Então, eu coloquei isso assim no mundo da seguinte maneira. Eu criei um mundo, expliquei que seria um mundo de supers, né? Mais estabelecido na era moderna, né? Anos 90, final 2000, por aí. Nesse mundo teria supers de várias eras, né? E conforme eles me escreveram a história, a depender também da qualidade da história que fosse criada, né? A gente colocava e dava os pontos necessários para essa criação, né? Entendi. Mas aí você fez o Bacana, cara. Você deu sugestão, você deu o tom do mundo, onde, o quando, os poderes ali. Isso. Mostrei, né? Era de prata, era de ouro, não sei o quê. E de acordo com isso, né? Aí a gente e fazia... você deu a pegada ali. Exatamente. E você deixou os caras criarem os personagens e rodeou o mundo a partir dos personagens. Exatamente. Foi essa a ideia. Bem legal, cara. Então a aventura toda começou, né? No funeral de uma heroína dessa da Era de Ouro. E aí começou aquela ideia, aquele mistério, não sei o que, tentar descobrir, pô, mas quem foi que matou? O nome dela era Dama da Liberdade, né? Quem matou a Dama da Liberdade? Por quê? Será que ela morreu de velhice? Será que não? Então ficou aquele mistério no início, né? E uma coisa engraçada que acabou acontecendo nessa mistura de personagens de várias eras é que 2 personagens resolveram simplesmente matar um dos outros. Né? Peraí. O cara faltou a sessão. Exatamente. Sempre tem. Descobriu tudo aí. Pois é. O pessoal vai ficar revoltado, mata ele, né? Fazer o quê? Ele era o Notorious, cara, o personagem que quem morreu. Quem que não joga RPG que nunca ouviu uma história dessa? Então o cara faltou e o personagem dele morreu. Assim. Exatamente. A pergunta é essa, por que não, né? Pois é. Então, passando aqui do rascunho, você tem já o escopo do seu mundo. E agora, qual é o ponto que você vai começar? Com aquele ponto que vai fazer o ponto-chave da ideia. Olha só, o que eu acho que realmente não pode faltar e é muito importante é a gente colocar dentro da história pontos que levem a uma narrativa. Por exemplo, tem que ter o MacGuffin, uma coisa que leve as pessoas a fazerem o que quer que seja, os players, né? Certas situações levem a conflitos. E essas coisas, esses objetos, o que quer que seja, adiantem a história, façam o mundo andar, não é? No livro, por exemplo, eles tinham que levar uma arma ancestral, levar lá para um lado, para o outro, e se envolveram em várias e várias confusões e grandes aventuras. Você tem que pensar, assim, que isso daí é uma maneira que você tem para fazer as coisas andarem. Você pode ter diversas coisas, não precisa ser necessariamente um objeto, pode ser uma situação social, um problema de uma família nobre, seja lá o que for, tem que ter pontos que gerem situações de interesse. O seu mundo tem que ter um detalhamento grande o suficiente para você, com esses pontos de interesse, conseguir gerar situações que levem a esse desenvolvimento. O que acontece? Muitas vezes você vê, assim, mundos que são detalhados, mas que falta aqueles pontos. Pensa, pô, legal, isso aqui tem isso aqui tudo, mas com isso eu não consigo fazer uma situação surgir que gere uma história legal, entendeu? Você tem que ter em diversos lugares maneiras de gerar esses conflitos, gerar essas situações. E você que tá querendo dizer, então, que você acha que não pode faltar ali naquele mundo é o objetivo? Exatamente. Os players, as pessoas que vão efetivamente vir a jogar no seu mundo, eles têm que ter alguma coisa que os faça ter um objetivo, alguma coisa que os faça se aventurar, porque afinal de contas, pra que o jogador, o player lá, vai querer sair da vida de fazenda ou da nobreza, ou seja lá o que for, pra ir fazer determinada coisa? Ele tem que ter um motivo pra fazer isso, né? É alguém que tá com a vida tranquila. Pra que você vai decidir sair da sua vida e se juntar com um monte de vagabundo pra fazer alguma coisa? Não faz o menor sentido, não é verdade? Beleza. Você pensa o seguinte, num mundo que tenha conflitos, por exemplo, tem escravidão. Então pode ser que o objetivo do personagem seja vir a se tornar livre. Um mundo onde tenha conflitos raciais. O objetivo dele pode ser
fazer, resolver algum determinado conflito que ele tenha. Um mundo onde tenha magia muito terrível, o conflito dele pode vir a resolver essa magia. Dentro da história do mundo, você cria situações físicas, sociais, ou seja lá o que for, da criação do mundo, levem o personagem a ter alguma situação que faça a história andar. O mundo tem que ter pontos, e esses são os que vão fazer a história andar. Interessante que não poder faltar são os pontos de interesse que carreguem as aventuras que povoam aquele mundo. São conflitos, né, que o seu próprio mundo gera. Eu acho interessante. As diferenças, talvez algum interesse próprio de algum personagem na visão dos jogadores é o que povoa o mundo, e aquilo que move os jogadores é aquilo que vai povoar o mundo. São duas coisas que se completam. Se você for parar pra pensar, um mundo de RPG gira ao redor da existência dos personagens. Profundo, né, cara? Filosófico aqui, porra. Profundo pra caramba. E você, o que você acha? Cara, pra mim é muito importante também o que o seu mundo tem de oferecer a uma história. Mas em questão do mundo em si, algo que já é intrínseco a ele, que não vai necessariamente ter a ver com a narrativa, eu acho importante a relação política da sociedade em geral. Ou seja, política sim, qualquer relação humana, desde religião, a economia, qualquer coisa desse gênero. Eu acho que isso é imprescindível pra história, pro mundo em si, porque o mundo ele fica mais complexo, ao mesmo tempo que dá um pouco de trabalho para seus jogadores, tanto quanto para você, mas isso torna o seu mundo muito mais fluido e vivo. Então, eu acho que esse tipo de coisa já é em si um gancho para as aventuras, além de uma construção muito boa pro seu mundo, sabe? Entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que sim, você tá criando um pano de fundo, um monte de coisas do cenário para poder, você tendo esse background, ter essa bagagem, você poder introduzir isso como elementos que apareçam. É legal você fazer tudo esses detalhes e você prepara o mundo pros jogadores. Porque sempre vai ter aquela história do cara que vai perguntar pra você uma coisa do mundo que você criou e que você não tinha pensado antes. Então, quanto mais você criar de detalhe, que mesmo que não sejam os detalhes que vão ser realmente usados na história, você tá se preparando. Então, eu criei, durante a criação do meu mundo, 13 deuses, né? Mas eu não tive tempo, não tive como detalhar e não detalhei eles você pode até crescer durante o jogo, né? Você pensa o seguinte, eu fui criando esses deuses e coloquei um arquivo em que eu detalhava mais ou menos o que cada um fazia, como é que era. Um deus da guerra, um deus da magia, deuses do amor, não sei o que, e esses deuses estavam ligados a características de cada mundo. Mas mesmo nessa criação, mesmo nesses vários deuses, durante a história, que apareceu efetivamente foram só 1 ou 2, entendeu? Não cheguei a detalhar muito como é que eles apareceram, não cheguei a descrever as igrejas e cada religião dessa especificamente. Foram 2 ou 3 deuses que apareceram e mostraram, né? Mais ou menos qual era a ideia da religião. E é claro, esses deuses todos têm uma história por trás, uma ideia, né, que vai aparecer, mas eu não detalhei. Cara, vai ser aquela coisa, você tem mitologia que tem 500 deuses. Não, olha só, o que eu quero dizer é que mesmo essa mitologia existindo... Mitologia... Eu já ia falar mitologia real, cara. Olha que... Fez spawn pra mim. Mitologia do mundo real. É real pra você? Mitologia do mundo real, cara, tem deuses que ninguém lembra. Verdade. Você só vai lembrar de alguns deuses, cara, porque o cara aparece numa história em quadrinho. Então, agora você imagina, é uma mitologia que os caras existem há 5.000 anos. E nem todo mundo é usado. Na sua que você criou há 30 minutos, alguém todo mundo vai usar? Por favor, né? É complicado? Assim, eu acho o seguinte, você não precisa ter tudo aparecendo na história o tempo todo, né? Mas você tem que ter a noção de que aquilo existe. Você tem que ter uma ideia do que tem por trás das coisas. Por exemplo, os deuses lá, quem são, o que eles fazem, qual é a coisa de cada um. Então, se você tá usando uma coisa de suspense, você tem que saber quais são poderes que estão por trás das coisas, ou o vilão da história. Você pode estar achando que o vilão é uma coisa, né? E, na verdade, ser outra. O cara tá lá nas sombras, não apareceu ainda, né? Então... Exatamente, é aquela história. Ele não apareceu.
Ainda. Pois é, então vai aparecer depois, tá né? Pisa no carro. Pisa no carro. Uma coisa interessante que eu gosto de fazer, eu não uso o mundo pra apenas uma aventura. Eu uso o mundo pra várias aventuras, talvez passando em tempos diferentes, entende o que eu digo? Às vezes eu pego o mundo em uma época X, outro numa época X, em que a aventura passada interferiu na futura, ou a futura... Então, o príncipe Giovanni, que você nunca tinha usado anteriormente, na outra aventura ele pode ser muito importante, e só de você ter criado o mundo, você já economizou metade do seu trabalho, cara. Eu concordo então, tipo, com você. É muito bacana inclusive, isso. Eu faço isso. Eu não mexo pra um grupo fixo há muito tempo. As últimas vezes, as últimas 5, 6, 7 vezes que eu mestrei, tinha muito tempo que eu não mestrava, né, cara? Eu voltei a mestrar pra participar de eventos. Só que, assim como o Vinícius, eu também escrevo. E eu criei um mundo pra aquele livro. E como eu gostei muito daquele mundo, eu usei ele em absolutamente todas as minhas aventuras. Aí eu parava pra pensar, eu quero fazer uma aventura, uma pegada mais sombria. Pô, vou botar os caras andando numa floresta amaldiçoada atrás de uma bruxa pra resgatar as criancinhas. Onde eu vou encaixar isso? Porra, tem essa floresta aqui do sul, mas antigamente ali era mais isolado. Beleza, vai ser na década tal. E nessa época não tinha isso. Tava tudo pronto. É só botar a temática. Queria uma parte em que tinha um exército cercando uma cidade. Pô, nessa época que tal tem esse exército, ele tá atacando essa cidade aqui e tá acontecendo isso. Show. Era só decidir quando, onde fazer o tema da aventura. O mundo tá pronto. Eu também uso sempre, quase sempre, né, o mesmo mundo nisso, né, pra fazer as aventuras. Alguns detalhes, assim, que são bem minuciosos. Você chega a pensar geologia, pecuária, onde planta o quê. Alguns detalhes, assim, tipo, bem detalhistas. Ou vocês acham que não precisa? Eu acho essencial. Às vezes eu não faço por preguiça, mas sempre quando eu faço eu não me arrependo. O meu vai ter spoilers, né? Retornando a sessão de spoiler. O negócio é que esse podcast tá com tanto spoiler que daqui a pouco vai ter que cortar ele inteiro, né? Pula o podcast inteiro, que aqui é só spoiler. Construindo mundos e spoilers. Bom, então, voltando aqui pros spoilers, né? Pra quem leu o livro já tem uma ideia, quem não leu vai tomar um spoiler direto aqui. O que acontece no meu mundo é que, assim, os humanos vieram de outro mundo, né? Eles utilizaram, quando chegaram, equipamentos de terraformação, né? Então, em cada lugar onde foi colocado utilizado essas tecnologias, o ambiente modificou-se e foi sendo colocado de maneira em que ele fosse bem adaptado aos humanos daquele lugar. Então, essas tecnologias, essas máquinas foram tomando o lugar da flora e fauna local. Então, nesses lugares, assim, onde tem uma interface entre essas ecologias, o que você pode perceber tem uma mistura de nichos ecológicos. Então eu pensei em como fazer essa mistura, como fazer... que era diferente. Isso. Em cada lugar desses tinha uma ecologia diferente. Então, no extremo norte ainda era a ecologia mais ancestral mesmo do mundo, né? Dos habitantes originais. Entre o norte e o sul, extremo sul do continente, é o território dos humanos. Então você tem vaca, tem na fronteira, essas né, outras cara? coisas. Na fronteira é que acontece essa mistura. Você mistura a ecologia, acaba criando uma outra coisa. Então você tem vários animais diferentes vivendo juntos, porque senão você pensa, como é que eu vou fazer pra justificar a existência de certas coisas? Por exemplo, o cachorro, ou uma vaca, ou no caso dos oceanos, ter tubarões, né? Caramba. Não tem como, né? É um mar alienígena, é um outro mundo, né? Então tem lá as coisas que foram criadas pelos humanos. Às vezes, né, Mike? É até meio que preguiça, né? Fala assim, porra, tem que matar um animal tal assim. Vai matar um tubarão mesmo. Pô, por que o tubarão tá nesse mundo? É que eles vieram como genes. Porra, acabou. Não, você tem que pensar, né? Tem que ter justificativa, o tubarão, né, mas cara? tem que ter uma justificativa lógica pra ele estarem ali, né? Pra isso ser da maneira que é, né? E a justificativa lógica, mesmo que isso não apareça, foi realmente essa terraformação que foi feita. Pessoal, eu queria saber se vocês têm algumas dicas e sugestões aí de inspiração ou algum método que vocês usam, uma lista que vocês fazem, um questionário, uma planilha. No meu caso, eu guardo essas coisas na cabeça, entendeu? Isso aí, pra mim, tá tudo muito bem organizado. Eu geralmente, como eu falei com vocês, crio do maior pro menor, geralmente eu sigo esse padrão. Mas uma dica aí, sei lá, como eu sou mestre de RPG, eu luto por um mundo com jogadores melhores. Jogadores, pensem no seu personagem como se aquele personagem fosse seu mundo. Profundo. Então, tipo,
criem a psicologia do seu personagem. Eu geralmente sempre faço uma listinha de coisas que eu quero no personagem. Infância, esse tipo de coisa. Então, eu acho interessante criar esse tipo de coisa nessa lista. Eu uso até, sei lá, é um docs grande, de umas 2 páginas, então não vou lembrar tudo de cabeça agora. Mas geralmente retrata psicologia, como funciona ele com religião, esse tipo de coisa. A mesma coisa pode servir para o seu mundo. Então, qual é a parcela da população? A população é pessimista, a população é otimista. E uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu vou criar o mundo, o psicológico do mundo principalmente, eu penso numa coisa mais ou menos como o Dostoiévski fazia, não sei se alguém que já leu Dostoiévski. Não. Mas em questão de psicologia de personagem, é interessantíssimo. Então essa seria a minha referência assim, para criar psicologia de mundos e personagens, entende? Então você quer dizer pensar o mundo como um personagem. Que as ações vão ter consequências reais de acordo com o mundo, né? Exatamente. O seu mundo é tão dinâmico quanto ele. Então, o seu mundo tem um psicológico. O seu mundo tem um teor, apesar dele ter mais psicológico do que uma pessoa só. Mas é interessante você levar em consideração, tipo, o que as pessoas pessimistas pensam, o que as pessoas otimistas pensam. O que as pessoas querem do mundo, quais são os objetivos delas, geralmente. Qual é a ética dessas pessoas, qual é a moral, que não necessariamente precisa ser a nossa moral cristã. Então esse tipo de coisa é muito interessante. Profundo, cara. Com certeza, muito maneiro. Profundo pra caralho. Eu tô aqui de queijo caído. Muito bom. Parabéns. Isso aí é realmente impressionante. Ó, que é isso. Entrando um pouco nessa que você descreveu aí, eu tentei dividir o mundo assim num mundo mais dark e sombrio, que seria o mundo de Damocles, né? E tem o outro mundo de Elan, que seria um mundo mais alegre, mais feliz, mais fantasy, né? Então, as pessoas mesmo em Damocles, sendo um mundo que é um mundo mais, aspas, de trevas, de sofrimento, tem algumas pessoas que lutam pelo bem, que lutam por tentar melhorar isso, melhorar esse mundo, né? Mas a atitude geral das pessoas é uma atitude mais pessimista. Enquanto que no outro mundo é uma atitude mais otimista, mas que no final das contas, isso aí ainda é spoiler, né? Porque ainda não tá descrito isso, mas é uma ideia de mais otimismo. Agora, uma coisa que eu tentei colocar seriam as consequências das ações de cada um, né? Você saber que às vezes uma ação muito pequena pode ter uma repercussão enorme lá na frente. As pessoas não têm uma noção de que às vezes virou... Efeito borboleta? Isso. Você às vezes, uma mudança pequena, não virou à esquerda, virou à direita. E isso daí vai ter consequências enormes no futuro, entendeu? Essa alteração vai ser uma coisa que leva a história a se desenvolver. Então você pensa, às vezes a escolha de você não matar um determinado NPC, que poderia ser um vilão, ou então você seguir num determinado caminho, são várias coisas que acontecem antes dos personagens existirem, né? O mundo já tem uma história própria, ações do passado moldaram o presente, entendeu? Por que aquela família nobre não gosta da outra? Por que aconteceu isso e tem um deserto gigante num outro lugar? Por que aquele lugar a magia morreu? Por que em outro não sei o quê? Entendeu? Então você tem que ter essa noção de história e noção de que aventuras aconteceram no passado. O momento atual da sua história é um momento heróico, né? Mas já aconteceram outras coisas antes. Eu concordo pra caramba. Eu acho que todo mundo... Isso é uma das coisas que eu acho até imprescindível, voltando ao tema lá atrás, mas eu acho que todo mundo deve ter uma boa história, um bom background. Porque o mundo não teve, a menos que seja a sua propósito, a maioria dos mundos não teve a gênese dele ali quando os jogadores começaram a jogar. Então tem uma história por trás. Exato. Sei lá, será que teve uma guerra que tornou as pessoas pessimistas? Ou será que aconteceu uma bênção muito grande no passado, que hoje as pessoas são todas religiosas, entende? Por que o mundo é desse jeito? Essa é uma questão muito importante no mundo. Porque o mundo simplesmente, não é simplesmente ele é assim, ele tem um motivo de ser assim. E isso é importante abordar com os jogadores, que dá até mesmo a oportunidade dos jogadores desconstruírem isso.
Porque eles podem pesquisar mais no passado. A história, e né? perceber que o mundo não é daquele jeito. E sim, alguém disse que ele é daquele jeito. Aquele lance de a história é contada pelos vencedores, sabe? Tipo assim, será que o mundo é realmente do jeito que foi contado pra gente? Aquela raça ali é do mal e a gente é do bem? Ou será que a gente que matou todo mundo daquela raça, a gente conta dessa forma hoje, entende? Isso é muito importante. Às vezes quem você pensa que é o mal é o bom, né? Pois é, e quem é o bom é o mal. E muitas vezes a gente fica pensando uma coisa e por essa história ter sido escrita pelos vencedores, a gente pode cometer erros sérios. Uma coisa que às vezes pode acontecer é você achar que tá fazendo bem, fazendo uma missão justa e não sei o quê, e na verdade você via ser o vilão da história, né? Sem saber que tá sendo o vilão, sem saber que tá fazendo a grande bobagem, né? No final das contas. Eu acho isso aí bem interessante. E dependendo da história do mundo, você pode criar as mais diversas situações. Por isso que é importante você ter esse detalhamento. Porque se você cria um negócio que depois lá na frente o cara vai olhar e vai pensar, caramba, olha só o que eu fiz, meu Deus, não era pra eu ter feito isso, essa situação toda, essa confusão toda foi causada por mim mesmo, entendeu? Foi isso que aconteceu. E é isso que vai acontecendo. Muito bacana, muito bacana. O Artífice Ferreiro indica. Então, baseado no tempo que a gente estava falando, eu queria que vocês dessem alguma indicação. Pode ser alguma coisa que inspirou vocês a fazerem um mundo, alguma história que vocês acham que seja legal, um livro que ajude a criar mundos, uma imagem que ajudou vocês, alguma coisa desse tipo assim, sabe? Eu recomendo Babylon 5. Se bem que eu acho que eu já falei. Eu acho que eu já falei isso antes, né? Você falando disso, eu lembrei do comentário. Mas Babylon 5 é um seriado, né, de ficção científica e que tem uma proposta, assim, pra quem gosta de storyteller, de criações de mundos, criações de coisas, é interessante porque o cara já pensou, o Straczynski, né, que criou esse mundo, ele já pensou nisso desde o início, desde lá de trás, e às vezes uma história que começa no primeiro temporada da série vai terminar, vai aparecer lá no final. Então tem todo um arco de histórias, toda uma sequência de situações que essa sequência vai sendo explicada aos poucos, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E é uma história fantástica. Você consegue ver o desenvolvimento dos personagens, pessoas que você achava que era uma coisa viram outra, pessoas que você achava que eram boas são mais, pessoas que são mais são boas, e na verdade não são nem boas nem mais, são apenas pessoas que estão com seus motivos, suas motivações, e estão querendo desenvolver e estão vivendo dentro daquele mundo, dentro daquele universo, fazendo com que a história se desenvolva. Quando você pensa nisso, eu acho que é interessante de se ver. Essa série, Babylon 5, acaba sendo uma recomendação que eu considero excelente, né? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Bacana, bacana. Eu, como um artífice... Como é que fala? Artífice. Já tirou a credibilidade que eu ia falar, eu vou falar. Eu, como artífice que gosta de ler manuais, que é intelectual, eu vou sugerir livros que eu acho bacana, autores, que, como eu já disse anteriormente, Dostoiévski para psicologia de personagens, fenomenal. Machado de Assis, que a gente tem aqui na literatura, para psicológico de personagens, na parte que ele começa a abordar o realismo, fenomenal. Agora, para criação de mundo em si, aquele lance que eu falei sobre cronologia, eu sugiro que, para todo mundo, que leia Fundação de Asimov, todos os livros. Com certeza. A evolução do mundo que tem dentro dos livros do Asimov, cara, eu nunca vi algo tão fluido quanto o Asimov fez. E a história é sensacional. Então, para quem gosta de ler, aquilo ali vai ser uma sentada que vai te fazer refletir. E você vai aprender muito com a forma de contar histórias do Asimov, cara. Outra coisa que eu acho bem bacana sobre tom de mundo é ler... Nossa, mas eu acho que esse poucas só os corajosos vão ler. Quem lê depois que eu indicar
Eu vou bater uma salva de palmas pra vocês, porque corajosos mesmo. Ler Os Miseráveis do Vitor Hugo. O livro, não musical, galera. O livro. É uma bíblia. O livro, viu, galera? É uma bíblia, mas ler lá que é muito massa. O tom o tom do livro, a forma como o Vitor Hugo apresenta o tom, até mesmo com Funda de Notre Dame também, que é bacana. A forma como o Vitor Hugo apresenta o tom do livro é muito massa. Mas, pra falar que eu não sou um cara muito chato, só recomendei livro, em questão de construção de mundo, às vezes pra ideia, nem pra como exemplo, não. Mas tá bem famoso agora. Assistam a série do Black Mirror do Netflix. Cada episódio é um mundo diferente. Eu acho muito sensacional. Sensível, que nem eu, assista só um episódio uma vez por semana e depois fique matutando aquilo durante uma noite inteira. Bom, eu também vou dar a minha dica aqui. Eu vou ser chato. Eu vou falar só de livro. Vou sugerir dois autores aqui. Um primeiro deles é o Terry Brooks. Ele escreveu, talvez seja mais conhecido hoje pela série, acho que é da MTV, que é o Crônicas de Shannara. Mas ele começou escrevendo com a Espada de Shannara. Mas o que eu acho mais foda do Terry Brooks é o mundo dele. Que basicamente a ideia dele é o seguinte: aconteceu eu não lembro agora, mas eu acho que é um desastre nuclear que destruiu a Terra. E daí começaram a surgir, as pessoas se esconderam, as pessoas acabaram a civilização, e elas começaram a sofrer mutações, e das mutações as pessoas se transformaram em anões, elfos, começaram a aprender a usar magia, e daí vem um mundo medieval estilo Senhor dos Anéis, baseado no mundo real apocalíptico. Os cenários é sensacional, mano. É muito legal o mundo que ele criou. Eu me inspirei muito, porque é incrível a ideia de você sair do mundo da história real para uma coisa totalmente fantástica. E o segundo que eu vou sugerir é o Raymond E. Feist. Ele escreveu a saga Mago. Eu acho que hoje em dia ela é publicada pelo Arqueiro, mas começou sendo publicada no Brasil, acho que pela saída de emergência. Se você olhar nas estantes, a série Mago são 4 livros e cada uma tem uma letrinha que forma Mago. A série do Mago, o que eu acho legal sobre a criação do mundo é porque você vai começar a ler o livro e, cara, você vai ver um cenário de RPG. Duques, cavaleiros, magos raros. Os magos da série Mago inicialmente são raros. E tudo aquilo ali, de repente, tem um conflito porque surgem pessoas de outro mundo. E daí, cara, começa um crescimento e o cara se transforma num multiverso contornado pela magia. Cara, é simplesmente sensacional. Tem várias tiradas muito boas pra quem curte mais esse lado mais arcano e eu recomendo fortemente pra dar uma noção assim de criação de multiverso em si. Vou recomendar também um anime. Não sei se vocês conhecem, mas a saga Fate, esse Fate é Netflix, Fate Stay Night, que é a criação de Fate Stay Night e o tem Netflix. Sugiro que comece pelo Fate Zero. Fate Zero, em questão de criação de mundo, quando você começa a ver, o mundo parece ser um mundo comum. Só que quando você começa a entender a gama do mundo, cara, esse mundo é sensacional. Pra mim foi um dos mundos de animes mais bem criados que eu já vi até hoje. Então, tipo, é um negócio muito bacana de se assistir, tem umas ações muito massa lá. Esse pai é a melhor indicação do que o Vitor Hugo. Pois é. E é isso aí, pessoal. Caso queira comentar, todo mundo é bem-vindo. Também é bem-vindo dar a sua opinião. Caso queira complementar o nosso bate-papo aqui, estamos todos de ouvidos abertos. A Forja está sempre aberta para ouvir vocês. É isso aí então, pessoal. Valeu. Falou, até o próximo episódio. Uhul! Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Uma produção RPG Next.